dentro do nosso grupo de trabalho, da IDA e da nossa plateia e dos nossos associados da IDA. De plano, o nosso primeiro palestrante desse ciclo é o professor Fred Didier, que dispensa a rigor qualquer apresentação. Quero agradecer também, em nome de todos os colegas da IDA, o trabalho incessante dos organizadores da obra aqui referenciada, bem como dos autores e coautores da referida obra. Bem como agradecer à editora Riedel pelo prestígio e pela oportunidade. A obra no qual estou me referindo é, sem dúvida, na minha opinião, uma obra não só atual, como uma obra ímpar, que será, efetivamente, um livro de cabeceira para todos nós, operadores do direito. Diante de tudo isso, com maior ênfase, é o meu agradecimento pela doação feita pelos autores e coautores desta grandiosa obra em benefício da nossa associação. Os 20 grupos de trabalho da IDA, responsáveis pelo trabalho intelectual e com a coordenação do nosso vice-presidente, Peri Saraiva, se sentem muito prestigiados e profundamente agradecidos e também muito realmente estimulados a manter a alta qualidade dos trabalhos realizados, notadamente diante dessa obra que agora serve como comparativo. Não posso perder a oportunidade de convidar todos os presentes a participarem da nossa IDA, dos nossos grupos nacionais de trabalho. Para a participação desses grupos não é necessário serem associados da nossa IDA. Convido também para visitarem o nosso site aida.org.br, bem como conhecer toda a nossa estrutura e ainda melhor, convido-os para se associarem à nossa associação. A AIDA é uma instituição de cunho científico, sem fins lucrativos, foi fundada em 1960 em Luxemburgo e no mesmo ano no Brasil. Ou seja, ela fará 60 anos no final deste ano, e sobre isso também haverá uma comemoração, logo daremos notícia, e portanto, será um prazer contar com todos os nossos ilustres presentes nessa webinar para se associarem à nossa querida AIDA. Bom, o mais importante realmente é ouvir os nossos palestrantes, principalmente o nosso palestrante inaugural, o professor Didier, e disso eu passo a palavra para o Luiz Antônio João Paulo Sarro, comandante e presidente do Grupo Nacional de Trabalho, Processo Civil. Luiz Antônio, por favor, a palavra é sua, faça as apresentações e prossiga com os trabalhos. Muito obrigado. Luiz, seu microfone. Seu microfone, Luiz. Isso. Estou liberando o microfone. Boa noite a todos. Agradeço ao Armando aí, agradeço aos professores, os nobres professores Fred Didier, Paulo Henrique Nicon, Volpe, os dois últimos que fazem parte da coordenação desse terceiro livro, Grupo Nacional de Trabalho de Processo Civil da IDA Brasil. E ele surgiu, até gostaria, antes de passarmos a palavra para algumas considerações iniciais dos professores, eu queria só explicar rapidamente para vocês todos como é que isso surgiu. O segundo livro, numa parceria com a editora Riedel, a quem, inclusive, também agradeço aqui pela parceria também nessa segunda obra, nós
fizemos, em 2015, a obra chamada Novo Código de Processo Civil, Principais Alterações do Sistema Processual Civil. Naquela ocasião, o prefácio da primeira edição, nós tivemos a honra de tê-lo com o professor Frederier, e com artigos de vários juristas de renome que estão todos aqui também nessa obra nova aqui nossa, né? Podemos citar aí o Bertoldo Júnior, o Antônio Carlos Marcato, o Frederier, o professor Con, o Medina, Eduardo Talambini, Mancuso, e outros, o Câmara, né? E outros grandes sistemas processualistas brasileiros. Aquele livro, eu vou falar rapidamente, ele não era comentado, ele simplesmente apontava o que tinha de novidade. Daí o nome, Principais Alterações do Sistema Processual Civil. Esgotada a primeira edição, fomos para a segunda edição, com o prefácio do professor Medina. Em esgotada a segunda edição, a editora me provocou para preparar a terceira edição. Nesse momento, eu questionei a ideia para a editora, e ela abraçou essa ideia, no sentido de, ao invés de fazermos a terceira edição, transformá-la numa obra anotada e comentada. Ela aprovou e conseguimos, em menos de 6 meses, praticamente o período de tramitação legislativa no Senado, mais ou menos um período, conseguimos as contribuições de professores do Brasil inteiro. Não é? Ao todo, somos 131 coautores, 2 coordenadores, dentre advogados, públicos, privados, desembargadores, juízes, promotor, defensor público, muitos mestres e doutores. Muito bem. E aqui estamos, então. Então, para passarmos adiante, eu vou passar a palavra, antes de passar para algumas considerações aos novos professores iniciais, eu vou fazer a leitura dos currículos dos 3 professores, sendo que a do professor Volpe e do professor Con só será feita nessa data, porque nas oportunidades seguintes nós já temos aí palestras, respectivamente do Con, do Volpe, do Alexandre Câmara e também do Medina, já agendadas. O professor Fred Didier Júnior, que é conhecido de todos, é livre docente na USP, pós-graduado na Universidade de Lisboa, doutor pela PUC de São Paulo, mestre pela Universidade Federal da Bahia, professor associado de Direito Processual Civil da Universidade Federal da Bahia, diretor acadêmico da Faculdade Baiana de Direito, membro do IBDP, do Instituto Ibero-Americano do Direito Processual, da Associação Internacional de Direito Processual e da Associação Norte e Nordeste Professores de Processo, advogado e consultor jurídico, que é o nossa estrela de hoje, o nosso palestrante. Vai falar sobre o tema Código de Processo Civil, acertos e desacertos, taxatividade mitigada do agravo de instrumento. Nossos nobres coordenadores, que já contribuíram várias vezes com os congressos da IDA, o professor Lucon, dando palestra aqui em São Paulo, na Universidade Mackenzie, para praticamente quase 600 congressos. O professor Volpe, em Brasília, um dia após a aprovação do projeto na Câmara, lembra bem disso, nos deu essa honra lá na palestra, e ambos contribuindo com os simpósios das relações de direito processual civil e seguro, vários deles feitos aqui promovidos pelo Grupo Nacional de Processo, parceria com o IBDP e com apoio da CNSEC. Não é? O professor Luiz Henrique Volpe Camargo, doutor e mestre pela PUC de São Paulo, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialista pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação e INPG, em convênio com a Universidade Católica, Dom Bosco, coordenador e professor da especialização em Direito Processual Civil da Universidade Católica Dom Bosco, advogado, secretário do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, para o Mato Grosso do Sul. E o professor Lucon, também conhecido de todos, é livre docente, doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, instituição na qual se graduou e é professor associado dos cursos de graduação e pós-graduação, presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, presidente da Comissão de Ética Pública, advogado em São Paulo e Brasília. Então, para não perdermos tempo, eu passo a palavra
inicialmente para o professor Lucon e, na sequência, para o Volpe, para considerações iniciais. Já na sequência, o professor Fred, considerações iniciais, e já iniciar a nossa tão esperada palestra desta noite. Professor Lucon, com a palavra, então. O Lucon está aí? Vou passar a palavra para o Volpe. Pronto, já liguei aqui. Pronto. Desculpa, Lucon. Então vai. Como eu estava com o microfone desligado e a câmera desligada. Bom, quero agradecer a ida na pessoa de seu presidente pelas palavras gentis também, dizer que é uma honra sempre participar dos congressos, dos eventos. Temos já uma amizade de muitos anos com o Luiz Paulo Sarro, muitos anos, desde a tramitação do CPC, não é? E de lá para cá isso só se fortaleceu. E com o Volpe também, foi lá no CPC, né, Volpe? Ficamos muito mais próximos aí. E, na verdade, hoje nós temos uma grande comunidade de estudiosos de processo. E hoje nós temos a presença do querido Fred Didier, que é uma referência nacional, que se empenhou muito pelo Código de 2015 e que hoje brilha no Brasil inteiro e também faz parte dessa comunidade de professores. É uma alegria sempre revê-lo bem e com saúde, né? Então, eu acho que isso é fruto de um trabalho conjunto e a gente tem visto que juntos somamos muito mais, né? Então, essa é a demonstração de que esse livro, com tantos outros professores, o querido professor Humberto Teodoro Júnior, professor Marcato, professor Medina, pessoas de vários estados da federação. Só tenho a agradecer a todos e ficar muito feliz com a participação aqui do Fred na nossa aula inaugural, inaugurando esse código, e esperemos que venha para ficar e fique por muitos e muitos anos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Volpe, com a palavra, então, por favor, considerações iniciais. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria dizer da imensa honra e alegria de participar desse primeiro evento aqui, de poder estar dando as boas-vindas ao meu querido amigo Fred, que vai dar início a esse ciclo de eventos que vão divulgar essa obra belíssima, que tenho a honra de coordenar juntamente com o Sarro, que a quem rendo aqui as minhas homenagens pela dedicação para que esse trabalho pudesse se concretizar nessa transformação daquele livro que já era belíssimo, agora nesse outro ainda melhor. Muito obrigado pelo convite para estar ao seu lado aí nessa coordenação e agradecer a todos os coautores que atenderam ao nosso convite, ao seu convite, ao meu convite, ao do Lucon, para participarem dessa obra que tenho certeza será um sucesso e será até uma grande acolhida pelo público em geral. Eu não quero me alongar, só finalizando, então, parabenizar a Ida, agradecer o Dr. José Armando pelas palavras gentis, pela oportunidade de dar abertura a esse ciclo, né, que acredito acontecerá por muitas semanas, e passar já desde logo a palavra ao nosso querido amigo, que vai nos abrilhantar aqui com a sua exposição nessa tarde de hoje. Um grande abraço. Obrigado, Volpe. Antes de passar a palavra ao professor Fred, eu gostaria de registrar que o professor Fred coordena o Fórum Permanente de Processualistas Civis, que estuda o Código desde o primeiro projeto, não é? Ele une no Brasil inteiro cerca de 300 professores. As primeiras reuniões aconteceram nas principais capitais, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Brasília por 2 vezes, não é? E já tem emitido enunciados, já tendo sido mencionados pelo STJ, que muito nos honra. E aí eu passo os parabéns para o professor Fred e para os demais que fazem parte também desse seleto grupo. E agradecendo também a todos os mestres e professores do Fórum Permanente de Professores, né, que abrilhantaram, assim, deram uma contribuição espetacular. Professor Fred, com a palavra, considerações iniciais, e já pode ir direto para a sua brilhante palestra, que eu tenho certeza, como sempre.
será uma grande oportunidade para nós ouvi-lo mais uma vez. Por favor, professor. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Sarro. Boa noite, presidente Zé Armando. Boa noite, meu presidente Paulo Henrique Lucon, amigo de décadas. Boa noite, meu querido amigo Volpe, companheiro de batalha, já há quase 10 anos aí, lutando pela transformação do direito processual brasileiro. Obrigado pelo convite de vocês, né? Eu nem tinha percebido, não tinha me tocado que era a palestra inaugural. Imaginava que era mais uma palestra. Agora que a palestra inaugural de um ciclo de palestras, eu estou me sentindo muito importante. Então, muito obrigado aí por terem dado essa honra de ser o primeiro, né, a falar. Fiquei até um pouco nervoso aqui, mas vou tentar me equilibrar aqui para poder mergulhar no tema, né? Que é o tema muito importante, né? Há um balanço aí que tem sido feito sobre como é que está o código nesses 4 anos de vigência, 4 anos de publicação. Você pede para eu poder falar alguns acertos, né? Alguns desacertos, aquilo que eu vejo que é acerto, aquilo que eu vejo que é desacerto, e falar sobre o agravo de instrumento, a chamada taxatividade mitigada. Vou começar pelos acertos, até porque a minha impressão sincera, é a de que o código está hoje muito melhor do que eu supunha que ele estaria há 5 anos atrás. Há 5 anos, quando o código foi aprovado, eu não imaginava que ele chegaria, anos depois, com o código vivo. O código já sendo objeto de debate no STJ. O código já mudando o dia a dia de muita gente. Desde coisas banais, os prazos em dias úteis, que estão aí, e não foram eles que. Não foi esse modo de contagem que atrasou o processo. A intimação da pauta em 5 dias, também está lá no código, foi uma conquista. É uma conquista que ninguém deu muita bola, mas é uma conquista importante para a advocacia. Além dessas coisas bobas, o código, ou mais singelas, né? O código, ele se revelou, na prática, muito promissor em alguns aspectos que eu gostaria de destacar. Evidentemente, essa minha lista é uma lista exemplificativa, até porque eu tenho um tempo para fazer a palestra, ainda tenho que falar do desacerto, não tenho que falar do agravo do instrumento, então eu tive que 3 pedaços. É uma lista exemplificativa daquilo que eu acho interessante, mas eu acho que é uma lista emblemática. Eu quero começar com a produção antecipada de prova. O regramento da produção antecipada de prova no Código, artigos 381 a 384, é um ponto altíssimo do Código e que interferiu muito decisivamente na litigância civil, sobretudo na litigância civil indenizatória. Como agora é possível propor uma produção antecipada de prova praticamente em qualquer hipótese, sem necessidade de demonstrar urgência, e como também o sistema nosso é um sistema em que o processo ficou mais caro, os custos do processo aumentaram, sobretudo por conta dos honorários advocatícios, sistema de honorários, é muito arriscado hoje você entrar com um processo de indenização, por exemplo, pedindo um montante de indenização e, no fim das contas, você ser indenizado em 10% do que você pede, tendo que pagar honorários advocatícios da diferença, serão 90%. Então, haverá quase que um empate entre o que o autor ganha e o que ele vai ter de pagar de honorários. Isso é muito arriscado. E esse risco pode ser sensivelmente diminuído se a gente se vale desse instrumento singelo, simples, mas muito importante, muito impactante, que é a produção antecipada de prova, tal como regulado pelo Código, no artigo 381. Eu não sei os meus colegas, não sei vocês, todos que são advogados, mas na minha vida como advogado, a produção antecipada de prova é quase que um instrumento, está à minha disposição, está na minha algibeira,
como a apelação está na minha algibeira, como agravo de instrumento está na minha algibeira. Ou seja, é um instrumento de uso frequente e comum. Eu já perdi as contas de quantas produções antecipadas de prova eu já dei entrada. E praticamente não é possível hoje, pelo menos no modelo que eu adotei para a minha advocacia, que eu sendo advogado de autor e buscando um tipo de indenização, de cobrança, eu não me valha antes numa produção antecipada de prova. Praticamente essa possibilidade não existe, exatamente para minimizar o risco e chegar mais facilmente à conciliação, chegar mais facilmente à autocomposição. Então, isso é um ponto que me parece muito importante. O outro ponto são negócios processuais. Né? É incrível como é um tema que pegou, generalizou completamente. Generalizou a um ponto de, perceba bem que coisa, o termo negócio jurídico processual, esse nome, negócio jurídico processual, é um nome doutrinário. Não está no código. O código não usa essa terminologia negócio jurídico processual. É a doutrina que, lendo posições do código, sobretudo o artigo 190, extrai dali essa categoria, negócio jurídico processual. Pois bem, essa categoria doutrinária, criada para observar o texto do artigo 190 do CPC, ou que serve para observar o texto do artigo 190 do CPC, ela se entranhou de tal maneira na prática jurídica brasileira que a PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, editou 2 portarias em 2018, as portarias da PGFN de 2018, para regulamentar os negócios jurídicos processuais nas execuções fiscais. No ano passado, a Lei de Liberdade Econômica e o pacote anticrime, muda a Lei Penal e Processual Penal. A Lei de Liberdade Econômica e o pacote anticrime expressamente usam o nome negócio jurídico processual. É um nome que não existia no CPC, conforme eu disse, é um nome doutrinário, que foi incorporado ao texto de 2 das leis mais importantes do ano passado, são as leis da liberdade econômica e o pacote anticrime. Então, como advogado, por exemplo, o litígio, o caso que eu tinha, que era o mais relevante caso sobre o meu patrocínio, caso que durou entre o zero do caso até o final, uns 20 anos, entre o problema, entre o litígio e a solução final do litígio, 20 anos. E esse caso só foi resolvido, incrível isso, por conta de um negócio processual de prorrogação de prazo para o cumprimento da sentença. O prazo venceria amanhã, fez um negócio para prorrogar o vencimento do prazo para dar tempo de fechar o acordo. É incrível isso. Esse é um ponto que eu gostaria muito de destacar, porque realmente é um... E aqui o Código brasileiro virou padrão mundial, né? Basta ver o Código argentino, que a gente copiou o Brasil nesse ponto. O IRDR. O IRDR também pegou. O IRDR pegou, é um instituto que pegou. Não é letra morta. É pouco provável que haja no Brasil hoje um tribunal de justiça que não tenha um IRDR instaurado, muitos já julgados. O STJ já tem jurisprudência sobre IRDR. Percebam que coisa interessante, 4 anos de vigência. O STJ já tem jurisprudência sobre o IRDR. Então, é um instituto, novidade absoluta do Código, e que pegou. O outro ponto que eu gostaria de destacar é a tutela provisória. Por que eu vou destacar a tutela provisória? Porque lá se vão 5 anos do Código, 4 anos de vigência, e a gente não vê mais problema com a tutela provisória na prática. Problema de discussãozinha terminológica. Acabou. A pessoa simplesmente pede a tutela provisória, o juiz nega, concede, agrava o instrumento e vamos para frente. Não há mais aquela disputa teórica, terminológica, muitas vezes não levava a nada. Esse é um problema que deixou de existir com o Código. Nada obstante, muitas críticas. Meu amigo Eduardo José da Fonseca Costa chegou a dizer, escreveu isso num livro, que para ele a tutela provisória é a pior parte do Código e não tinha nenhum artigo que salvava.
Do 294 até o 311, todos estavam errados, segundo Eduardo Costa. Mas eu já falei isso para ele uma vez e digo, eu discordo totalmente disso e coloco a prática como exemplo. Não tem problema prático. Não tem. Ah, mas tem problema em estabilização. Ficam discutindo a estabilização. Estabilização é um instituto novo. Novo. É natural que houvesse algum tipo de embate na interpretação da estabilização. Porque é um instituto novo. Eu acho até que aqui é um desacerto do código, mas é um desacerto perdoável, porque como é um instituto novo, não dá para a gente antecipar muita coisa, embora tivesse antecipado muita coisa. Talvez os artigos sobre estabilização pudessem ter mais desdobramentos. Talvez pudesse haver mais parágrafos ali no 304, no 303 e no 304 do código. Mais parágrafos para poder esclarecer dúvidas. Talvez a gente possa falar numa hiporregulação. Mas isso é uma parte nova. No que é convencional, me parece que não há problema nenhum. Um outro ponto que me parece um destaque do código é o sistema de flexibilidade do processo do código. Flexibilidade que se revela em diversas passagens. Né? Lá no artigo 3º, a gente vê uma flexibilidade dos meios de solução de conflito. Nós criamos um sistema em que o modo de resolver conflitos é um modo atípico. Eu posso criar um modelo de solução de conflito. Anteontem, eu fui procurado para atuar num caso, uma questão de família, na verdade, uma questão sucessória, mas que envolve familiares, e eu fui chamado para tentar construir, veja que coisa, um modelo de solução, que não seja arbitragem, que não seja mediação, que não seja uma outra coisa, tentar criar um modelo de regras, outras, que possam fazer com que esse conflito se termine por acordo. E o artigo 3º, parágrafo 3º, quando cria esse sistema de meios adequados, que podem ser atípicos, ele abre o sistema. A flexibilidade do nosso sistema é a grande marca. Então, é o artigo 3º, é o 190, que permite a negociação processual ampla, portanto, flexibilizando negocialmente o sistema. É o 139, inciso 4, que permite medidas executivas atípicas, portanto, abrindo, flexibilizando o sistema. É o 327, parágrafo 2º do Código, que permite um trânsito de técnicas processuais entre os procedimentos, permitindo que os procedimentos possam se ajustar e possam se aperfeiçoar com o trânsito de técnicas. 327, parágrafo 2º. A cooperação judiciária, o artigo 69 do CPC, que permite a cooperação entre órgãos julgadores, entre órgãos judiciários, uma cooperação por meios atípicos. Construir um modelo de cooperação para além das cartas precatórias e de ordem, que eram os modelos que misturavam os modelos de cooperação judiciária no Código 73. Cooperação essa que só podia se dar por carta precatória ou carta de ordem. Vem o artigo 69 e abre o sistema. Não, a cooperação judiciária pode se dar por variados instrumentos. Inclusive por uma concertação entre os juízes, criando a figura do ato concertado. Grande coisa, um grande instrumento para a solução de problemas complexos, como os problemas relativos à barragem, ao acidente de Mariana, ao acidente de Brumadinho, aos problemas geofísicos que estão acontecendo em Maceió, o afundamento de bairros de Maceió, problema coletivo de alta proporção. Problemas como esses podem ser muito bem resolvidos e estão sendo resolvidos por instrumentos de cooperação judiciária. O Código dá. Outro ponto muito favorável é o sistema dos honorários. O sistema dos honorários, tal como ele foi estabelecido, ele criou um desincentivo evidente aos processos irresponsáveis. Processos irresponsáveis passam a ser processos muito caros. E aí, quando é muito caro, você tem um desestímulo. É um ponto muito favorável. Não é por acaso que esse sistema do Código foi
exportado para o processo do trabalho. A reforma trabalhista de 2017, que criou um sistema de sucumbência semelhante ao CPC. E que vem funcionando, a ponto de ninguém mais fala disso. Críticos à reforma trabalhista, que eram críticos mais à reforma do direito material do trabalho e menos ao direito processual do trabalho, perceberam que essas mudanças no direito processual impactaram para a melhor administração judiciária, sobretudo no caso da administração judiciária trabalhista. Pois bem, agora, e os desacertos? Eu tenho poucas críticas graves ao código, poucas. Acho que a gente conseguiu produzir, como o Lucon bem disse, numa conversa os processualistas brasileiros se uniram em torno do código. O movimento, chegou um determinado momento que ninguém era contra o código. Então, todo mundo se uniu. Evidentemente, ninguém poderia colocar no código apenas aquilo que ele achava. É preciso construir um consenso. E na medida que esse consenso levou 4 anos apenas, acho que nós produzimos um texto de altíssimo nível, com alto grau de consenso, e em relação ao qual eu tenho poucas críticas. Eu posso assim, discordar, eu dizer assim, eu não faria isso, mas isso não é uma crítica. Não é uma crítica. Duas opções políticas legítimas, uma foi feita, aí não é crítica. Agora, eu vejo coisas que são criticáveis. Sabe? Uma é uma bobagem minha, talvez seja até uma neurose minha, mas eu acho muito ruim o parágrafo 4º do artigo 966 do CPC, que pretenderia estabelecer a relação entre a ação rescisória e os casos de ação anulatória. E a solução que o código deu, é difícil imaginar uma solução pior. Eu cheguei a escrever um artigo sobre esse parágrafo 4º do artigo 966, eu fui dissecando item por item dele, eu acho que não aproveita nada. Eu acho que todos os termos do parágrafo 4 do 966 são termos que eu acho que estão equivocados. Isso é um problema, faz com que decisões com coisa julgada material, haja quem defenda que não é caso de rescisória. Você pode estar com uma ação para discutir isso só porque se trata de uma coisa julgada material decorrente de autocomposição. Você teria 2 coisas julgadas materiais. Uma que foi julgada material decorrente de autocomposição, eu posso impugnar por ação anulatória, não preciso de rescisória. É uma coisa julgada mais simples. Então, qual é a base do código para isso? Acho isso um equívoco. Acho que a estabilização total antecipada ela poderia ser mais bem regulada. Acho que a ideia é boa. Acho que é uma ideia ainda vai encontrar o seu nicho prático, ou seja, ainda vamos descobrir qual é o espaço de litigiosidade adequado para a estabilização. Por exemplo, o professor Hermes Zanetti, que é promotor de justiça do Espírito Santo, ele publicou um texto há 2 anos relatando uma experiência dele como promotor, em que ele entrou com por volta de 100 ações para fornecimento de remédio. Em todas elas ele pediu a estabilização. Todas elas ele se valeu do 303 do Código. Em 80% delas, acho até mais, quase 90% delas, houve estabilização. E era para fornecimento de remédio. Pode ser que as questões de saúde sejam um espaço para estabilização, como revela esse estudo da Zanetti. Pode ser que as questões relacionadas a Maria da Penha, as questões cíveis relacionadas à violência doméstica contra a mulher, possam ser um espaço interessante para isso. Questões relativas a direitos de personalidade de um modo geral. Então, acho que é uma ideia boa, mas acho que falta regulamentação ali. Falta regulamentação dos honorários, falta aquele ajuste quanto ao início do prazo para emendar ou para agravar. A gente só percebeu isso depois, mas aí já não dava mais para mudar. Só acho que mereceria um ajuste. E a questão do agravo de instrumento. Acho que Volpe sabe, acompanhou bem esse drama.
essa minha chateação com o sistema do agravo de instrumento, eu sempre achei uma solução muito ruim, a solução do 1015 caput. Lá na Câmara, Volpe e Lucon vão se lembrar, a gente conseguiu emplacar na Câmara um rol mais completo do artigo 1015, talvez não gerasse os problemas que foram gerados com a vigência do Código. Só que isso acabou não passando. No Senado, tiraram boa parte dos incisos que a gente havia sugerido na Câmara, não passou. E aí o Código foi aprovado, e logo em março de 2015, eu publiquei um texto com Leonardo Cunha, na revista de Processo. O Código foi exatamente em março de 2015, em que a gente defendia que as hipóteses de cabimento do agravo previstas no caput do 1015 poderiam ser, embora taxativas, embora se tratasse de um rol taxativo, elas poderiam ser interpretadas por analogia para abarcar situações análogas a uma daquelas, mas que não estavam contempladas. E um dos exemplos que a gente dava é a questão da decisão sobre competência, poderia ser agravável por analogia com o inciso 3 do 1015. A gente ali traz a discussão e pauta a discussão. A discussão ficou candente, havia claramente uma divisão. Havia quem dissesse que não pode, que o que é taxativo, o taxativo é literal. Todo rol taxativo a gente interpreta literalmente, não permite analogia no rol taxativo. Tinha gente que dizia que não, tinha gente que concordava. E esse embate foi rolando, e no Brasil as pessoas iam agravando em situações não previstas no 1015. Ora os tribunais aceitavam, ora os tribunais negavam, havia aquela confusão. Mas o STJ rapidamente, aí que está um elogio muito claro ao STJ. O STJ rapidamente resolveu o problema em 2018. Portanto, em menos de 2 anos. O STJ resolveu o problema nesse julgado relatado pela ministra Nancy Andrighi, que examinou todas as questões, inclusive o IBDP se manifestou nesse julgamento como amicus curiae, ainda sob a presidência do CON. Ela compilou todos os pensamentos, examinou o meu pensamento, por exemplo. Só que o que ela fez em relação ao que eu defendia, eu que fui defendendo? Ela disse que a gente estava certo no diagnóstico do problema, mas a nossa solução era insuficiente. Ela achava que a gente não bastava analogia. Era preciso prever, era preciso conceber a possibilidade de uma regra geral de agravabilidade, para além da interpretação por analogia de cada um dos incisos. Ela disse isso, ela disse que é insuficiente aquilo que a gente diz. Diagnosticado o problema corretamente é insuficiente. E, para minha surpresa, a ministra Nancy Andrighi encampou a ideia de um orientando meu. Escreveu sobre o assunto, Gabriel Gonzalez, um livro chamado Recorribilidade das Decisões Interlocutórias no CPC de 2015, foi a dissertação de mestrado dele, em que ele divergia de mim, que eu era o orientador dele. Também dizia isso, o meu orientador, a concepção dele é insuficiente, não resolve todos os problemas. E propõe essa cláusula aberta, essa regra geral, que depois a ministra Nancy Andrighi encampou e que prevaleceu. Qual é a regra geral? Cabe agravo de instrumento sempre que a apelação se revelar inútil. Sempre que a apelação, portanto, o recurso em momento posterior, se revelar um recurso inútil. Então, já pode agravar agora, porque a solução agora é que é útil. É uma solução praticamente corrige o código, para além da interpretação lógica, ela simplesmente acrescenta uma hipótese nova, geral? Parece que sim. Deu-se um passo além? Parece que sim. Mas o problema está resolvido. Agora já não. Eu já falei isso algumas vezes. Acho que o problema se resolveu. Até pelas regras de transição de segurança jurídica, que foi o que o STJ estabeleceu para proteger.
se você não agrava, em hipótese que não está na lista, você não tem prejuízo, você vai poder apelar. Se você agrava, em hipótese que não está na lista, mas o tribunal não conhece o seu agravo porque não está na lista, não tem problema, você vai poder apelar. Ela foi criando regras de proteção, segurança para essa transição, no meu modo de ver, revelaram o seguinte, que eu vejo desse julgamento do STJ. Um senso de justiça prática muito aguçado. O STJ ele resolveu o problema prático. Para mim está resolvido. Para mim não é mais uma questão. No meu modo de ver, não é mais uma questão. Certamente há outros aperfeiçoamentos técnicos que podem ser feitos no código, claro. Mas o sistema que o código trouxe é um sistema que me parece muito possível. Qualquer mudança que se pretendesse fazer no código não seria uma mudança de sistema, de modelo. O modelo está aí. O modelo está aí. Pode fazer alguns ajustes de regras, para poder as regras ficarem mais claras, ou completar algum tipo de dúvida que, eventualmente, a prática tenha causado. Para minha tristeza, já que a gente também batalhou muito, envolve até mais, muito mais do que eu para isso, acho que o artigo 12 não pegou. O 12 não pegou. Não sei se é a experiência de vocês, mas eu até já tive um caso em que o meu próprio escritório era parte e a gente tinha lá o juiz tinha a lista dele de a ordem cronológica e a gente via nosso nome subindo na ordem cronológica. Mas, de um modo geral, eu vejo o artigo 12 fora do radar. Fora do radar. Que é uma pena. Já que ele estabelece aquela ordem cronológica. Eu sei que com aquela lei, a 13.256, foi a lei mudou o CPC durante a vacácio, a mudança de redação do artigo 12 puxou muito o artigo 12. Puxou. Mas puxou a ponto de a gente não, eu particularmente não vejo, não sei meus colegas o que eles acham disso, mas eu não vejo eles sendo sequer lembrado pelas pessoas. Então é isso, meu amigo Sarro. Fiz aí esse panorama de acertos e desacertos. Agora vamos para as perguntas, né? Vamos para as considerações dos meus amigos aí. Muito obrigado pelo convite. Hope, Com, Sarro, Armando. Obrigado pela honra de terem dado para mim essa oportunidade de começar esse ciclo de palestras. Boa sorte ao livro. Obrigado, professor. Como sempre, suas palestras são excelentes e eu nunca me canso de ouvi-lo. Professor, nós recebemos aqui uma pergunta da Poliana Ribeiro. Mas qual a opinião sobre a taxatividade dos honorários no CPC, do qual a Fazenda é parte, mas veio o STJ e limitou? Vamos lá. Aquela tabela de honorários nos casos em que a Fazenda é parte, é o parágrafo 3º do artigo 85, aquilo foi objeto de mais de 1 ano e meio de negociação entre a OAB e o Poder Público. Então, foi muito negociado, foi muito pensado. O Volpe participou diretamente disso, pode falar. É um produto de uma negociação política e democrática. Acho que foi um avanço muito significativo em relação ao Código passado, só protegia a Fazenda Pública, ao dizer que as condenações contra a Fazenda Pública tinham que ter juízo de equidade. A favor, não. A favor não tinha que ter juízo de equidade. Agora, a regra é para os dois lados. A regra é para os dois lados. Então, eu acho isso bom. Algumas decisões do STJ sobre a questão do piso, essa questão do piso muito alto, nos casos de gerar um enriquecimento absurdo, me parece um equívoco, porque a regra é muito clara, é 10% de piso. Se for aferível, é 10% de piso. Se não for aferível, vai para o parágrafo 8º. Mas sendo aferível o valor econômico discutido, é um piso. E não é inconstitucional isso. Pelo menos não me parece. Obrigado, professor. Uma observação feita pelo direito para desesperado. Pena que o STJ ainda faz muita confusão
na fixação de honorários pelo critério da equidade. Sarro, depois você me dá a palavra, tá? Depois dessa resposta. É isso, Perfeito. é aquilo que eu falei, né? De fato, isso acontece. E Volpe pode falar isso. Tem desse A assunto. palavra, Volpe, por favor. Bom, na verdade, eu nem queria comentar essa questão sobre honorários, eu queria fazer uma pergunta ao Fred. Ele fez o comentário a propósito do julgamento do STJ, relatado pela ministra Nancy em relação à taxatividade ou não da lista 2015. E eu queria te ouvir sobre o papel do STJ no julgamento dos recursos repetitivos, né? Porque será que, nesse caso, o tribunal, nada obstante as boas intenções que imbuíram aquela decisão, o senso prático, como você colocou, ter trazido uma segurança para os advogados, será que o tribunal não foi além daquilo que deveria ter feito? Será que no final das contas essa força que o Código acertadamente deu, na minha opinião, ao julgamento do STJ, não está trazendo aí um ímpeto de passar da dose, né? Será que o STJ não está indo além do que deveria? E nessa perspectiva ainda, será que não seria conveniente que, dada a relevância que esses julgamentos têm, casos em andamento e nos futuros, não teria sido conveniente estabelecer um quórum mínimo, né, já que aí foi um voto de diferença, me parece que resultou na fixação nessa tese e tantas outras. Mas será que não seria como acontece para a criação de súmula vinculante, por exemplo, exigir um quórum um pouco mais qualificado para a criação desses precedentes obrigatórios? Excelentes perguntas. Veja, na minha própria exposição, eu disse que o STJ tinha ido além do que poderia ter feito. Eu usei até esse termo também, além. Ele deu uma interpretação que me parece, do texto, não é possível tirar. Uma coisa é você fazer analogia. Analogia é uma técnica comum. Outra coisa é você dizer que mesmo a analogia é insuficiente. Se com analogia você não consegue, significa que você tem de colocar algo que não pode ser extraído do texto que está lá. Eu concordo com você. Concordo. Quanto a essa sua percepção, talvez esse sistema tão bem construído de precedentes obrigatórios em julgamento de casos repetitivos tenha feito com que os tribunais superiores, também os tribunais de justiça, nos casos de IR10, possam se sentir estimulados a avançar em um tipo de interpretação, vamos chamar assim, de excessivamente criativa? Acho que sim. Também é um pouco natural, né? Quanto mais poder você dá, é natural que, sobretudo no início do uso desse poder, as coisas se deem de forma um pouco fora do prumo. Mas, em compensação, eu não sei se você está tendo essa impressão, mas eu acho, com a minha experiência, na minha lida de advogado, eu tenho achado que os julgamentos, as discussões, pelo menos de casos que geram precedentes obrigatórios, as discussões têm sido mais ricas. E os acordos têm sido mais preocupados em examinar a questão, enfrentar os temas, até isolar. A redação dos acordos melhorou. É uma impressão que eu tenho. O que mostra que a gente vai amadurecendo, né? Todo mundo vai aprendendo junto, né? E o fato de um código ter dado uma infraestrutura normativa boa permite que as coisas se melhorem com essa infraestrutura normativa. Quanto à sua última pergunta, eu não sei se eu já conversei com você sobre esse caso. Eu tive um caso, acho que já conversei com você sobre isso. Eu tive um caso antes do CPC de 2015 que foi afetado para recurso especial repetitivo, ainda sob o tempo do Código 73. Mas foi afetado como recurso repetitivo. Aí foi para a sessão do STJ. Foi para a segunda sessão. Quando chegou na segunda sessão, começa a votar
e aí estava dando 4-2, mas só 8 votariam, 2 estavam impedidos. Eu estava dando 4-2 e faltavam 2 votos. O ministro Noronha pediu a palavra, foi no caso meu, pediu a palavra e disse assim: estou achando que a gente não amadureceu ainda esse tema. Não amadureceu. Vai ser um voto de diferença, está uma cacofonia grande. Eu sugiro à sessão que julgue o caso, mas tire dele a força de julgamento de caso repetitivo. E aí, em vez de devolver para a turma, manteve na sessão, já tinha 6 votos, manteve na sessão, a sessão julgou o caso, mas dizendo expressamente que aquele caso, embora julgado na sessão, não deve ser considerado como precedente repetitivo. Ele desclausulou, como se fosse um desclausulamento do julgamento. Isso aconteceu comigo, isso no CPC 73. Aí vem o código, vem essas perguntas todas, como essa sua. E aí eu fiz, não sei se estava nesse dia, um evento lá da PGFN, da AGU, com o Rita Nolasco, lá em Brasília. Foi até um evento pré-FPPC. E a minha palestra foi decisões em processo de controle de precedente obrigatório que reajustem a força do precedente. Reajustem. E um dos exemplos que eu dei foi esse meu caso. E naquela época eu falei sobre a possibilidade de, na repercussão geral do Supremo, quando o Supremo nega a repercussão geral, uma decisão que nega, vamos dizer assim, olha, eu vou negar a repercussão geral, mas vou negar só para esse caso. Eu quero poder voltar a examinar esse assunto mais para frente. Ou seja, ele diminui, em vez de ser negar a repercussão geral, isso ser obrigatório para todos os outros casos, como está no código, diminuir. Porque eu tinha lido um autor chamado Frederico Montedônio que defendia isso, que me convenceu muito. Ele que agora o Supremo mudou o regimento interno para permitir isso. Na mudança do regimento interno do Supremo de 2 semanas atrás, o Supremo passou a dizer que é possível decisão que nega a repercussão geral com eficácia só para o caso. O que é isso? Um desclausulamento. É retirar a força de precedente obrigatório de uma determinada decisão. Respondendo a sua pergunta, acho que essa sua ideia é muito boa e acho que a gente pode pensar nisso para casos assim. A gente pode defender o STJ, o Supremo, em situações em que a divergência é muito evidente, tem um voto diferente, 2 votos de diferença, para não gerar precedente obrigatório, que eles desclausulem, eles desliguem a força de precedente. Eles julgam o caso, mas desligam a força. Acho que isso é um excelente caminho que pode ser construído. Quer comentar alguma coisa, Bob? Não, eu queria complementar a pergunta, né? Eu tenho percebido que aquele dispositivo, eu até procurei aqui para rememorar e fazer a leitura para os nossos colegas, que lá no 137 diz que quando há, por parte do ministro, a afetação, ele tem o dever de identificar com precisão a questão a ser submetida ao julgamento. Essa identificação, ela tem o propósito de balizar como que os amicus curiae vão participar, qual a contribuição que eles vão dar. A gente percebe, nesse caso do agravo, né, eu, junto com a Paula e com o Lucum, a gente preparou essas informações, procuramos ali tentar, cumprindo o papel de amicus curiae, levar todas as informações favoráveis e contrárias à definição da tese, mas eu confesso que a solução que o STJ empregou foi uma solução surpresa, né? Me parece que até para entregar a resposta que entregou, talvez tivesse de novo abrir a oportunidade para que os amicus curiae pudessem influir, enfim, tratar da temática, né? Talvez levar um pouco, não sei se seria mais a sério, não é essa expressão, mas, enfim, atender exatamente aquilo que diz o inciso 1 do 137 pudesse resolver o problema, porque a gente está percebendo que o tribunal está se preocupando, ao definir a tese, já se preocupar com as situações análogas
que possam ser extraídas daquele precedente. Isso, a gente sabe pelo sistema de precedente, quando você extrai rácio, você faz depois. Mas o tribunal já está se preocupando, olha, aqui nós estamos resolvendo esse caso, e mais esse, mais esse, mais esse, mais aquele outro, indo muito além do que o tema que foi devolvido no recurso especial que foi afetado. Então, eu estou vendo, assim, em alguma medida, uma não observância do que manda o 1037.1. É só te ouvir finalmente. Concordo totalmente com você. Totalmente com você. E só para justificar a todos e pedir licença, porque eu tenho aula daqui a pouco, tinha comentado com o Sarro, eu tenho até às 10h30 aula agora e não vou poder continuar com vocês. Mas queria te ouvir e já pedir licença para depois da sua resposta eu me retirar aqui e no próximo encontro, naturalmente, estarei presente e já me retiro agradecendo mais uma vez o nosso presidente José Armando e a parceria do Lucon e do Sarro. Parabéns mais uma vez, Sarro, por tudo aí que você está fazendo, tá? Obrigado pelo convite. Nosso querido amigo finaliza aí sua exposição quanto a esse ponto. Eu concordo totalmente com você, meu amigo Volpe. Acho esse artigo, o inciso do 1037, é o 2, né? O 2 ou 1 do 1037. É o 1037.1. Esse dispositivo é importantíssimo. Importantíssimo. Ele não tem previsão correspondente, salvo engano, para o IRDR. E é importante trazê-lo também para o IRDR, né? Porque ele define, quer dizer, é ele, inclusive, que, no meu modo de ver, que torna constitucional um sistema de precedente obrigatório. Por quê? Porque o tribunal ele só pode julgar o caso ou o tema que chegou para ele. O tribunal fixar um tema que não chegou para ele é lei. Aí é o legislador que faz. O legislador que fixa soluções a partir de problemas que não existem concretamente. O judiciário só pode fixar soluções a partir de problemas que concretamente chegaram a ele. Então, no fim das contas, é o dispositivo que justifica a constitucionalidade do sistema. É muito importante esse destaque que você fez. Volpe, você teria 10 minutinhos, Volpe? Eu entro às 6h30 ali no outro encontro, mas tem uns 5 minutinhos, sim, pois não? 5 minutinhos. Deixa eu só antecipar. Tem algumas perguntas, mas vou colocar a minha primeiro para o Fred. Ela interessa muito, pelo menos para você acompanhar o início desse debate, depois a gente prossegue. Eu esqueci de mencionar, vou mencionar rapidamente, que o prefácio do livro foi feito pelos deputados Fábio Tradi e pelo deputado Paulo Teixeira, e respectivamente presidente e relator geral da Comissão Especial de Apoio do projeto de novo Código de Processo Civil. Aqui todos os juristas aqui que estão, o Fred e outros vários juristas, deram apoio aí na parte da Comissão Jurídica. Quando eu estive para fazer o convite no gabinete do Paulo Teixeira, aqui inclusive eu agradeço pelo seguinte, deixa eu voltar um pouco mais. Foi por meio dele que o Grupo Nacional de Trabalho do Processo Civil encaminhou 4 propostas de emendas. Né? Ele ainda não era o relator geral. Ele havia sido o secretário da Habitacional de São Paulo, o irmão dele, o professor Tarcísio, era o secretário jurídico, a quem eu fui o chefe da assessoria técnica e jurídica. Tive essa honra do professor Tarcísio, o professor da PUC também. E aí, por esse fato, eu falei, poxa, vamos mandar a proposta, quem sabe ele encaminha. E ele encaminhou. Eu tive aqui o meu agradecimento em nome da Ida, um minutinho só que eu preciso colocar aqui a bateria no meu... Ok, talvez. E aí, o que aconteceu? Nós encaminhamos pelo grupo 4 emendas. Foi aí que eu conheci o Fred e também o professor Lucon, numa audiência pública sobre procedimentos especiais. E me impressionou quando o Fred, eu falei das 4 emendas, o Fred, eu não sabia que elas haviam sido formalizadas pelo País Landim, o Fred puxou as 4 emendas, número 74, 75, 76, 77, né? Numa oportunidade mais adiante eu falo um pouquinho mais, mas por meio dela, só para vocês terem uma noção da importância, o artigo 125, que tinha um parágrafo único proibindo a sucessividade da denunciação à lide, abriu-se, e o Fred naquele dia me disse isso, puxa vida, se há a necessidade de uma denunciação sucessiva,
para trazer, por exemplo, o reinsegurador por parte da seguradora, então vamos permitir uma vez só. E assim ficou o parágrafo 2º do artigo 126, que é uma das emendas que nós apresentamos e foi aprovada. Uma outra emenda nossa define melhor o contrato de seguro como título executivo extrajudicial, limitando o evento morte. Mais adiante, a gente, numa outra oportunidade, a gente explica melhor isso. Bom, Fred, quando eu estive no gabinete do deputado, eu levei para ele o livro anterior, e perguntei, deputado, existe espaço para um projeto de lei para resolver o problema da taxatividade do agravo de instrumento? Palavras do deputado. E for assinado, se a proposta for assinada por esses juristas que fazem parte desse livro, eu encaminho. Então, eu vou fazer, professor Fred, eu queria que o Luca acompanhasse isso, pela importância, depois a gente prossegue nos debates. Eu faço a seguinte pergunta. Se for possível, encaminharmos um projeto de lei, assinado por vários juristas que estejam de acordo com ele, eu faço algumas colocações para o professor Fred. Seria melhor voltar ao critério aberto do Código de 73 ou inserir um inciso a mais nas hipóteses taxativas para colocar o critério que o STJ deu como solução para os casos urgentes? Primeira pergunta. Segunda pergunta. No caso do artigo 1030, com a reforma dada durante a vacância pela Lei 13.156, a presidência e a vice-presidência dos tribunais passaram a ter o poder de negar provimento aos recursos especiais extraordinários naquelas hipóteses em que já houve decisão por repetição geral ou já houve decisão por recurso repetitivo. Com isso, cabendo e mantendo o próprio artigo, o cabimento seria dessa decisão agravo interno. Acontece que o Código é omisso quando a decisão pelo tribunal for feita e se a parte ele estiver prejudicada, se ela achar que a distinção não foi respeitada ou que houve aspiração que não foi respeitada, ela perdeu, o Código não dá essa solução. E aí vem algumas alternativas doutrinárias, né? Alguns sustentando que cabe recurso especial ou extraordinário por nova fundamentação, outros sustentando que cabe reclamação, outros sustentando que cabe uma simples petição para os tribunais superiores. Mais um exemplo, Fred, que me incomoda bastante. Do agravo, eu queria dizer o seguinte: eu acho que ele não resolveu o problema ainda não. Primeiro, porque o STJ está legislando e a gente sabe que a função do Poder Judiciário não é legislar, não é ficar dizendo quais são as hipóteses de cabimento. Embora ajudou, resolveu. Só que tem um detalhe: para o advogado que está no início, essa questão da mitigada chama insegurança ainda. Porque a gente está sempre com aquela pulga atrás da orelha, nós advogados, que corre o risco da questão de cabe ou não cabe. Vai subir para o tribunal e o tribunal vai dizer: você deveria ter feito isso, como você faz. Deveria ter feito aquilo, e jogando uma responsabilidade para o advogado, que envolve. O advogado tem que ter realmente um contrato de responsabilidade civil profissional, porque depois que o fator surpresa aí, depois o tribunal vem e diz que ele deveria ter feito antes. Falando em termos de arquitetos de obras construídas aqui. Mas um outro exemplo que eu queria dar, que me incomoda bastante, é o artigo 1003, parágrafo 6º. O STJ era pacífico quanto à prova do feriado local. Aí, por que o parágrafo 6º passou a determinar que a parte recorrente comprovará o direito local no ato de interposição? O STJ agora está dizendo o seguinte: olha, você tem que comprovar lá atrás. E faz uma interpretação literal, mas não faz uma interpretação sistemática. E não respeita o princípio da primazia do mérito, que é uma das grandes conquistas do nosso código. Então, eu pergunto ao nobre palestrante de hoje, a nossa estrela de hoje, se pudéssemos redigir rapidamente uma proposta de lei, de projeto de lei, com poucas alterações, poucas, não pode ser muita, porque senão não passa. Quais pontos, e eu gostaria que explanasse também esses que eu comentei, o professor endossaria? E a pergunta, depois eu volto para o Lucon e para o Boco, mas o Boco em uma outra oportunidade, não temos oportunidade de conversar mais adiante. Por favor, professor Fred, mais à frente eu faço as demais perguntas, libero o Boco e faço as demais perguntas
para o... Volpe, fica a teu critério. Quer ouvir o Fred ou, se quiser... Aí... Veja, meu amigo Sarro, veja, dentro do que você falou, eu acho que o código poderia ser mexido apenas em questões cosméticas, mais para ajustar com as leis posteriores, no meu modo de ver, né? Estatuto da pessoa com deficiência, reforma trabalhista, lei da mediação, a lei da regularização fundiária. As leis que vieram depois e que de algum modo dialogam com o código, talvez houvesse necessidade de uma harmonização para evitar conflito. Mas desses pontos que você mencionou, eu já pensei muito sobre o negócio do agravo de instrumento. Já a ANEP criou uma comissão para poder pensar em uma solução normativa para isso. Simplesmente não se chega a um consenso. Não se chega a um consenso. Porque se for para colocar inciso, aí cada um quer colocar um inciso, um discorda, aqui não cabe agravo, aqui cabe. Vai estar no mesmo problema do 2015. E para tornar texto aquilo que o STJ decidiu, texto normativo, é muito difícil. Porque um texto normativo como aquele do STJ é uma cláusula geral de cabimento de agravo, o que geraria necessidade de novas decisões para saber se cabe agravo ou não. No meu modo de ver, eu acho que qualquer mexida no agravo de instrumento agora é recomeçar o problema. No meu modo de ver. Ele não, na prática, as dúvidas vão se... Diga, Rô. Me permite algo, para eu me despedir realmente. Eu recomendo vivamente vocês assistirem um Hard Talk, que foi comandado pelo pessoal da UFMG, do qual participaram a professora Tereza e a Fernanda Pantoja, e ela trouxe um dado impressionante para mim, eu não sabia, os números, a redução da quantidade de agravos em relação ao regime anterior e agora, até o período dos primeiros anos de vigência do Código para agora, ela é impactante. Então, no fundo, aquele argumento me impressionou muito para dizer que talvez isso realmente seja um problema resolvido, sabe? A gente provocar uma tentativa de alteração legislativa e já dá até cansaço só de imaginar quanta energia vai chegar no final disso. Câmara, comissão, Senado, comissão, são muitos anos de empenho para tratar dessa temática, até a gente chegar num texto final, sancionado, muita gente para convencer. Não sei se seria colocar de novo lenha nessa fogueira aí que está, aos poucos, cada vez mais se acomodando. Não foi uma boa solução do Código, concordo. O STJ foi além do que deveria, acho que também isso é um consenso, mas no final das contas, de uma maneira ainda que enviesada, talvez o problema esteja, em alguma medida, sendo exatamente isso. Exatamente isso. Essa pesquisa de Pantoja, eu conheço, e ela me disse, fez essa pesquisa para fazer uma palestra, depois de ter ouvido, eu ter dito isso. Uma vez eu fiz uma palestra assim, o problema do agravo acabou, vou passar para outro problema. Ela ficou com isso na mente, foi atrás, ela gosta de pesquisa empírica, e colheu esses dados. Aí eu vi uma palestra dela também, foi nem nesse Rádio Talk, foi no outro anterior, impressionado com as informações. Realmente muito impressionante. Então, eu não mexeria. O 1030, sim, o 1030 mereceria um aperfeiçoamento. Agora, vou lhe ser bastante sincero, a chance de passar é quase zero. Porque, Sarro, me permite aí, o 1030, ele foi estragado depois, né? Ele veio com o 1042. O que o 1042 original fazia era desfazer as duas questões de ordem, a primeira em 2010 no Supremo, depois a segunda em 2011 ou 12 pelo STJ, que estavam vigorando como se lei fosse até a entrada em vigor do Código. O Código quis desfazer isso, mas depois deu no que deu, né? Mas eu acho que não mudar esse artigo, apesar dele ser muito ruim. Mas, enfim, já falei demais, eu preciso realmente ir. Obrigado, Sarro. Parabéns, Fred. Muito obrigado, doutor Zé Armando. Obrigado. Boa aula. Obrigado, Volpe. Tchau. Tchau. Volto a palavra, então, para o professor Fred, para concluir essa primeira pergunta, né, Fred? E quanto ao feriado local, o que você... Eu acho que pode ser, mas acho que é muita energia legislativa para mudar isso. Entendi.
Tá. Eu acho que você tem razão do federal local, a interpretação horrível do STJ. Quanto ao 1030, acho realmente mereceria, mas tudo que a gente quiser mexer no 1030 para melhorar, como são suas sugestões, com as quais eu concordo quase todas elas, não passa. É meio que uma área sagrada. Fred, passando para as perguntas aqui. Aliás, eu queria, antes de fazer as perguntas, eu quero registrar que a professora Fernanda Medina Pantoja é uma das coautoras, para vocês verem como o nosso trabalho, nosso código comentado e anotado está com excelentes professores. Tá? O doutor Luiz Fernandes, que é um advogado da Ordem dos Advogados da Lapa, com o qual eu tenho o privilégio de jogar futebol de campo pelo campeonato da OAB, não é? Pelo campeonato de Super Master. O Luiz Fernando pergunta o seguinte, professor Fred, o que o doutor pensa sobre o duplo juízo de admissibilidade do RESP e da origem... Perdão, vou começar de novo, por favor. O que o doutor pensa sobre o duplo juízo de admissibilidade do RESP na origem e no STJ? Isso não gera desnecessária repetição de atos, decisões, copia e cola? Veja, eu propus que não houvesse mais esse duplo juízo. Consegui convencer, à época, a Câmara dos Deputados e o Senado. Veja que o código saiu sem esse duplo juízo de admissibilidade. Foi sugestão minha, foi muito difícil convencer. Mas essa lei que a gente mencionou há pouco, a Lei 13.256, voltou ao que era antes. Então, minha opinião é que não deveria ser assim. Perfeito. O professor Maurício, abreviado aqui com F, professor Fred, ouvindo falar sobre a produção antecipada de prova, veio-me uma dúvida. Qual a natureza dela nas hipóteses em que o requerido prontamente exibe os documentos? Não entendi a pergunta. Você pode repetir? Bom, professor Fred, ouvindo falar sobre a produção antecipada de provas, veio-me uma dúvida. Qual a natureza dela nas hipóteses em que o requerido prontamente exibe os documentos? A natureza? Como assim natureza? Também não entendi. Não muda, né? Porque, veja, a ação de exibição de documentos é um tipo de ação probatória. Eu comentei a produção antecipada de prova do 381. Perdão, professor, deixa eu complementar. Depois ele complementa no segundo momento. Seria de jurisdição voluntária? A produção antecipada de prova é jurisdição voluntária sempre. Sempre. Eu defendo, inclusive, isso quando escrevi sobre o tema. Perfeito. O professor João Eberhard Francisco, que é um dos coautores da nossa obra, um excelente, aliás, ele esteve outro dia num evento que eu acabei assistindo, estava o professor Fred e ele, Cabral. Assim, não é? E o Cabral, exatamente, excelente evento também. Ele faz a seguinte observação aqui. Na doutrina americana é assim. Inclusive na jurisdição infraconstitucional, as cortes podem afirmar que o julgamento não será precedente. Muito bom. Eu acho isso uma coisa que precisa ser desenvolvida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, senão vamos partir para considerações finais. Parece-me que não, né, Rogério? Não tem mais nada, né, Rogério? Não, doutor. Ok. Então, Armando, eu posso... Armando, volta a palavra para você para as considerações finais. Como é que você quer fazer? Armando, bom... Já arrumei. Você tem algumas observações a fazer? Se não tiver... Então, vamos lá. Eu faço as considerações finais do professor Fred e o professor Lucon. Lucon, você quer fazer alguma colocação, Lucon? Não, eu só queria agradecer o Fred aqui, né? Dessa disponibilidade. O código também tem essa visão que a interpretação do código tem sido muito boa. Quando nós estávamos lá na Câmara, né, Fred, estava aquela discussão de
de colocar mais hipóteses. Eu mesmo, naquela reunião que nós tivemos entre o Senado, com a comissão do Senado e a Câmara, a gente cuidou desse tema da competência, né, e ficou essa discussão. Eu acho que a evolução do código está sendo muito boa. Evidentemente que distorções ocorrem, né? Outro dia eu vi o ministro Alexandre de Moraes dando um efeito rescindente a uma reclamação no bojo só porque o tema estava ainda para ser julgado em repercussão geral. Então, a gente tem algumas coisas ainda que precisam ser aperfeiçoadas, mas eu acho que o caminho que está sendo trilhado está sendo muito bom nesse curto período de experiência do código, né? Então, quero dizer aqui em meu nome, na coordenação do código, junto com o Sarro e com o querido Volpe, um agradecimento sincero aí por essa aula inaugural, que você saiu muito bem, não ficou nada nervoso, porque você já tem experiência suficiente. Então, eu desejo para você aí tudo de bom, para todos os nossos ouvintes, e agradecer mais uma vez a Aida por essa possibilidade de fazermos essa divulgação do direito processual civil que tanto gostamos, não é? Muito obrigado, Fred. Lucon, você, na qualidade de presidente do IBDP, eu acho que você tem que ter a oportunidade de fazer o convite para as próximas jornadas. Mas eu quero, antes disso, chamar a atenção para uma coincidência espetacular. O congresso da AIDA estava marcado para março desse ano, será realizado também em Gramado. E, coincidentemente, as jornadas também, e ambos foram adiados. E olha só, com 2 dias de diferença apenas, não é? Acho que a 13ª Jornada Brasileira serão realizadas do dia 21 de março, que é um domingo, até o dia 23 de março, que é uma terça-feira. E o 14º Congresso Brasileiro de Direito de Processo e Previdência, na mesma cidade, aprazível Gramado, será realizado o Congresso da AIDA, nos dias 23 de março, quinta-feira, e 26 de março, sexta-feira. Eu vou mais além. Todo ano, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, que também vai ser realizado em março, eu sempre peço tanto para os diretores da AIDA como para o Fred, a possibilidade de não coincidir as duas datas, porque tanto eu como o professor Claudio Rivas assistimos a todos os eventos fabulosos do Fórum Permanente de Processualistas Civis. E o último foi em Brasília, e o próximo será em Brasília, possivelmente em março, se o Covid nos permitir. Aí, Fred, já pensou que interessante, se fosse possível, a nossa turma do Fórum Permanente de Processualistas Civis intercalar aqui entre o dia 23 e o dia 25, lá em Gramado, ou na sequência, para que não haja o risco, como nesse ano passado, em que o congresso da AIDA foi em Campo Grande, e foi na mesma semana, não é? Do Fórum Permanente, né, que foi em Brasília. A nossa sorte que era do lado. Então, o grupo de processo fez a sua parte, o seu trabalho no primeiro dia, se despediu do Congresso e participou inteiramente do Fórum Permanente. Fica aí a observação. Com a palavra, o professor Lucon, como presidente do IBDP, que é um parceiro nosso, tem participado de todos. Nós já estamos no terceiro simpósio das relações de processo civil e seguro, né, Lucon? Com a palavra. Olha, foi boa essa lembrança, muito importante, né, Luiz? E, então, Fred, fica essa ideia de tentarmos juntar os eventos. Na semana anterior, Luiz, nós teremos em Porto Alegre um congresso da Associação Internacional de Direito Processual, que falará sobre tecnologia e processo. Então, será um congresso mundial na quinta e na sexta em Porto Alegre. Depois, domingo, começam as jornadas. Depois, quinta-feira, que acaba a terça. Se a gente conseguisse colocar na semana junto com o evento da AIDA, também seria muito interessante aí conjugar tudo isso, viu, Fred? Vamos colocar essa energia e pode contar com o IBDP. E aqui fica esse convite, não é? Vocês já podem ver nas mídias sociais aí a divulgação da jornada, que será um congresso superlativo com mais de 1.000 inscritos, mais de 7 salas, e o congresso da AIDA e o congresso da IAPL aí,
em Porto Alegre na semana anterior. Acho que teremos aí um ano bem já agitado por conta dessa calmaria de 2020. Né? Então, fica esse convite. Se a gente conseguir unir o Fórum dos Processualistas também em Gramado, seria ótimo. Talvez começando na quarta-feira, que não há atividade, depois tentamos fazer a conclusão sábado e domingo. Vamos pensar nisso, Fred. Fica a sugestão aqui e pode contar com o apoio institucional do IBDP e também da AIDA, né, Luiz? Sem dúvida. Fred, antes de eu passar... Obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado. Viu? Valeu, meu querido. Obrigado. Prazer Fred, vê-lo. antes de você fazer as considerações finais, Fred, chegaram algumas perguntas. Eu não sei se dá tempo de você fazer as considerações finais e rapidamente falar sobre as perguntas. E aí nós fechamos o nosso evento, pode ser? Vai, manda. Então vamos lá. Só um minutinho aí, por favor, que eu estou recebendo. Bom. A Poliana Ribeiro, novamente, melhor que o duplo. Eu vou falar todas as sequências e você fecha, se for possível. A Poliana Ribeiro, melhor que o duplo juízo é o robô Victor, fazendo admissibilidade. O Darcy José Mota, faz parte da IDA, forte. Boa noite. Será que o IRDR sobreviverá às modulações sem justificativas suficiente justificativa no interesse social e segurança jurídica? A nossa querida professora América Nejaim, de Aracaju, que passou a integrar o Grupo Nacional de Processo Civil, para nossa alegria, também coautora do nosso livro. Fred, você entende, aliás, doutoranda do Fred, não é? Você entende que a possibilidade da fungibilidade entre o recurso especial e o recurso extraordinário é competência exclusiva dos ministros do STJ e do STF? Eu acho que ou poderia ser realizado pelo presidente do tribunal de origem. Agora, se vierem mais perguntas, tá? Preclusão. Com a palavra. Beleza. Então, a primeira pergunta é se eu acho que o IRDR vai sobreviver. Eu acho que vai. Eu acho que o IRDR vai sobreviver e ainda vai se adaptar e ganhar mais força. Quanto à pergunta de América, acho que não. Acho que isso é só dos tribunais superiores mesmo. Dá para o tribunal de origem. A outra foi só um comentário, não foi uma pergunta. Tá certo. As minhas considerações finais, Fred. Considerações finais e fechamos. Aí passamos até a palavra para o presidente. E agradecer novamente o convite. Espero que o pessoal tenha gostado. É sempre um prazer atender o convite de Sarro, que eu conheci durante a tramitação do CPC. Convidei ele para o primeiro Fórum de Processualistas lá em Salvador, em 2013. Ele, desde o primeiro, ele participa de todos. Sempre contribui muito participativo. Parabéns pelo evento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Antes de voltar a palavra para o doutor Armando, só um minutinho. Eu gostaria de convidar a todos os coautores nossos. Nós estamos pensando em combinar, depois nós combinamos separadamente, em fazer uma reunião virtual de apresentação daqueles que puderem com vinho, né? Isso a gente, depois por WhatsApp ou por e-mail, a gente combina. E, além disso, eu queria ressalvar, chamar a atenção, e aqui para um pouquinho a minha sardinha, antes do Armando fazer o geral da ida, que o Grupo Nacional de Trabalho de Processo Civil e Seguro, ele realiza reuniões bimestrais nas primeiras terças-feiras dos meses pares. A próxima será no dia 4 de agosto. Aqueles professores que tiverem interesse de participar, me manda um aviso aí pelo WhatsApp em separado, que eu acabo orientando de como participar dessas reuniões, ok? A última tinha 43 pessoas, eu acredito que a próxima terá mais pessoas ainda, tá bom? Muito obrigado a todos aí, agradeço a presidência da IDA, na pessoa do doutor Armando aí, como nosso presidente, que tive a honra de trabalhar também numa grande instituição financeira, antes dele ser juiz, hoje ele é juiz aposentado, não é? Agradeço mais uma vez a editora Ritel, o trabalho da editora Ritel tem sido espetacular, viu? Viu, Fred? Inclusive, a gente tem um critério, eu propus isso para a editora, ela me autorizou, eu vou tentar realizar isso. Essa obra vai ser uma obra, eu diria viva, eu preciso achar uma palavra melhor ainda. Por que viva? Tem uma decisão importante, que mudou alguma coisa importante. Eu posso, ou eu mesmo, se eu achar que pertine, ou o próprio coautor que fez o comentário daquela disposição,
na hora já fazer uma atualização, me encaminha, que eu encaminho para a Mônica lá, e a Mônica, eu fiz 3 acréscimos, e foram acrescidos no mesmo dia. Isso não quer dizer que o livro vai sair no próximo dia. Mas, por exemplo, na próxima tiragem já sai com essa atualização. Uma eventual segunda edição, o trabalho já estará pronto. Óbvio, se tiver uma segunda edição, eu vou convocar todo mundo para dizer se querem atualizar. Mas os professores podem, para e passo, na medida que acontece a novidade no processo, né? Sempre acontece, a cada dia nós temos novidade, se ele achar que ele tem que melhorar aquele comentário que ele fez, acrescentar uma coisa, retirar outra, ele pode fazê-lo me encaminhando, tá bom? Então, agradeço a todos da Ridel também, e aí devolvo a palavra. Queria aqui citar o nome dos nossos colegas, da Kátia, da Karina, da Janaína. Eu acabei anotando o nome de todos, mas agora, como eu acabei, sim, é que eu fiz algumas anotações no verso, e então eu devolvo agora a palavra. Desculpem, eu queria citar todas, são espetaculares. A Kátia Amado, o Mário Amado, a Karina Alves, Janaína Batista, Fabiana Caporrito, Maiara Ramos, Mônica Ibiano. É uma equipe espetacular, eu estou impressionado e muito satisfeito com o trabalho. Faço mais uma vez, agradeço mais uma vez a editora e provoco aí, Fred, eu gostaria muito, Fred, que se você puder, aquilo que você perceber da leitura que fizer do nosso trabalho, se você quiser, eu gostaria que fosse assim o código, entendeu? Se você quisesse dar um pitaco, depois do pitaco do Unicom, no artigo X, pode ser um parágrafo, 2, 3, 4, me mandar isso, cara, era isso que eu gostaria. Nem que tivesse correntes diferentes. Eu quero que o código ele seja útil para os advogados, para os operadores do direito, para os juízes, para os promotores, para todos os operadores do direito, para quando eles pegarem aquele comentário, ele ter uma visão ampla da doutrina, não é? Da jurisprudência. Então, a ideia é essa. Puxa vida, eu não vou comentar porque a professora América comentou o dispositivo, vai ficar deselegante eu discordar dela. Não. Ela vai gostar também. Ela vai dar uma opinião, nós damos opinião embaixo, podemos mudar de opinião e o livro vai sendo modificado, ampliado permanentemente. Eu peço também que o professor aí, se puder, na sequência, aos poucos, dar alguns pitacos, até de críticas, de sugestões. Por favor, Fred, eu agradeço bastante. Doutor Armando, desculpe, eu falei um pouquinho além, e devolvo aí as palavras para a nossa presidência, para o encerramento aí. Muito obrigado, Luiz. A gente percebe o seu entusiasmo, isso é muito bom, por isso você quer realmente falar, como você falou muito, mas é necessário, esse entusiasmo é muito importante, sem dúvida. Eu quero agradecer a todos, agradecer principalmente ao nosso palestrante inaugural, fez uma visão, um passeio pelo Código de Processo Civil, muito mais amplo do que o tema até estava sugerindo, não foi muito além de 2015, o passeio foi excelente, olha, de certa forma rápido e profundo, foi muito interessante, realmente agradeço bastante, foi realmente uma aula inaugural fantástica e realmente convidamos a todos os nossos ouvintes que continuem participando dos próximos eventos que virão. Eu só vou fazer um comentário só. A questão do agravo de instrumento, eu me lembro que na conversa que eu tinha com meus colegas magistrados, hoje, pela minha idade, são todos desembargadores, na época, eles diziam que não dava para trabalhar, porque como o agravo de instrumento tinha que ser o primeiro a ser julgado, eles não conseguiam ter tempo sequer de julgar o mérito, ou seja, só agravo. E em boa hora, de certa forma, veio essa solução, que aparentemente deu uma atrapalhada, mas resolveu o problema. E alguns dos desembargadores dizem que tem 2 elementos que fizeram com que o judiciário ficasse um pouco mais célere, principalmente em São Paulo, tem a visão de São Paulo. O primeiro foi esse, que impediu os agravos, e o segundo foi a própria tecnologia, que deixou com que o processo estivesse a todo momento na tela
e não mais tendo que pegar o processo, carregá-lo como se fosse um estivador, 20 volumes, para levar para casa ou para outros lugares. Então, foram os 2 pontos que eles adiantaram. Mas muito obrigado, Didier, realmente superou qualquer expectativa nossa, certo? Apesar de conhecermos as suas qualidades e a profundidade dos temas, ficamos muito contentes e convidamos sempre você a usar o que quiser da AIDA. Você será sempre convidado, participar, inclusive, dos nossos eventos. Não precisa ser associado, vamos tentar colocá-lo como associado de honra. É que o nosso estatuto não permite, mas se o permitisse, seria realmente uma honra tê-lo como nosso associado. Vamos mudar o estatuto. Tentaremos. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, e desculpe ter ultrapassado um pouco a hora, mas realmente acho que valeu, e todos devem estar muito contentes com o que ouviram aqui. Muito obrigado e até a próxima.